Olá, crianças, na aula de português de hoje. Começamos com o tema pronome e tipos de narrador, tá? Pegamos os nossos materiais, página 58 do livro didático. Exercício 9. Vamos lá? Identifique a pessoa do verbo nas frases e acrescente o pronome pessoal adequado. Eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Vou ler as frases com vocês. Letra A. Frequentei aulas de inglês. Letra B. Falarão assuntos do interesse de todos. C. Entramos na lista de convidados. D. Saíram para pedir ajuda. E. Viverá 100 anos. F. Confessou que precisa se exercitar. G. Gosto de sair no fim de semana. H. Falarei sobre respeito e dignidade. I. Competiram na natação. J. Vencerá se estudar. K. Gosto de brincar com os meus amigos. L. Respeitamos as pessoas idosas. M. Vencerão o jogo. Então, eu tenho que completar a pessoa aí do verbo de acordo com o pronome adequado. Então, vamos acrescentar, lembrando que o meu pronome tem que estar em concordância com o verbo, tá? Se o verbo está no singular, o pronome também tem que estar no singular. Bom, nós temos um QR Code aí para acessar, lembrando que é muito importante participarem de todas essas atividades. Tipos de narrador. O narrador da crônica Ser Índio é muito mais legal é um narrador que só observa a história ou ele é um narrador personagem que participa. O narrador é aquele ou aquela que conta a história, que narra os acontecimentos, os fatos. Exercício 11. Nessa crônica há ações do narrador e suas reflexões, ações do narrador que por meio do diálogo conta uma história, reflexões do narrador com base em um fato que ele presenciou. 12. A história contada na crônica é feita por um narrador personagem que narra um fato que aconteceu realmente, ou seja, houve participação de pessoas reais, ou um fato que não aconteceu realmente, ele foi inventado pelo autor, assim como os personagens. 13. Explique como é possível identificar quem conta a história da crônica e dê exemplos. Bom, no livro didático nós faremos somente essa página. Passamos então para o livro de atividades, página 22 e 23. Vamos ler mais uma crônica de Fernando Bonassi. Medo é o maior barato. Especial para a folhinha. Autor é Fernando Bonassi. Às vezes a gente tem tanto medo que fica durinho e nem consegue se mexer. Isso nunca aconteceu com você? Não vai dizer que nunca ficou com medo? Eu não acredito em quem diz que nunca teve medo. Eu acho que medo é importante porque ajuda a tomar cuidado e tudo. Imagine só, se a gente não tivesse um pouco de medo de atravessar a rua e fosse atravessando sem olhar. Uma hora ou outra ia acabar quebrando a bunda. É ou não é? Mas o mais legal do medo é que ele pode ser divertido. Você nunca ficou ouvindo história que dão medo? Meu tio Antônio é super bom em contar histórias assim. Por exemplo, ele mora no interior e outro dia jurou para mim que viu um chupa-cabra. Chupa-cabra seria assim como um lobisomem que ataca os animais das fazendas por aí? Ele disse que era bem de noite, estava no pasto procurando um boi que tinha sumido, quando uma nuvem escondeu a luz da lua. Ele deu de cara com um monstro peludo e cheio de dentes afiados. Era o chupa-cabra. Estava até com um soluço. O meu tio achou que era porque o monstro tinha jantado o boi dele. Meu tio não perguntou nada, deu um grito e saiu correndo. Eu não sei se o chupa-cabra existe,
mas fiquei super ligado na história do tio. Aprendi que o medo pode ser o maior barato. Fernando Bonassi é escritor e roteirista. Bom, de acordo com esta crônica, faremos os exercícios da página 23. A crônica Medo é o Maior Barato tem o objetivo de entreter o leitor, investigar determinado assunto ou transmitir informações ao leitor. Questão 3. Você acha que o autor da crônica utiliza uma linguagem que o aproxima do leitor? Por quê? 4. Assinale com um X nos meios de comunicação em que é possível ler uma crônica. Em jornais e revistas, livros, na internet, em cartazes. Exercício 5. Nessa crônica, utiliza-se um tom de conversa ou bate-papo informal, uma linguagem sem marcas de oralidade, uma linguagem formal, para garantir o entendimento do texto. Número 6. A emoção que fascina o autor é o ódio, o medo, a insegurança ou a angústia? Transcreva o trecho que justifica que ter medo é bom. Então, vocês vão procurar no texto e vão reescrever, tá? E assim nós terminamos a aula de português de hoje.